Olá, começamos mais um podcast Fala Candidato. Todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Sul foram convidados a vir até aqui, a Gazeta Grupo de Comunicações, se apresentar para você, eleitor. E hoje, nesse episódio, a gente tem aqui os candidatos do MDB, a Júlia Fernanda Rambo, Douglas Albers e Fábio Eduardo da Silva. Então, pessoal, para a gente começar, quero que vocês se apresentem. À vontade. À vontade, Douglas. Então vamos lá. Meu nome é Júlia Fernanda Rambo, sou casada, sou mãe da Joana, sou cristã, já tenho uma trajetória política de 16 anos e nos últimos anos trabalhei como assessora parlamentar, o que me deu propriedade e capacitação para estar concorrendo a essa vaga de vereadora nesta eleição deste ano. Olá, eu me chamo Fábio Eduardo da Silva, sou casado, pai de 2 filhos, o Guilherme e o Bernardo. Também trabalhei muito na área pública, assessorando alguns governos, e estou disposto a trabalhar pela população agora na Câmara de Vereadores. Tudo bom, Elô? Olá. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Uma satisfação estar aqui com o Fábio e também com a Júlia, né? Nosso time do MDB. Eu tenho 41 anos, concorro a vereador pela 2ª vez. Sempre me sinto bem estando de volta aqui nessa casa, né, na qual eu trabalhei por muito tempo, né, na entrada aqui já agora cumprimentando muitas pessoas da qual eu tenho muito respeito. E é uma satisfação estar vindo aqui para falar um pouco sobre essa eleição que se aproxima. Eu tenho junto comigo algumas pautas muito interessantes, né? Nos últimos anos tive a oportunidade de conhecer muita gente, muitas histórias, muitos locais, e eu acho que Santa Cruz tem muito mais a oferecer em várias áreas, e é isso que eu vou apresentar durante a minha campanha eleitoral. Bom, gente, já na apresentação, o Douglas já concorreu, mas vocês também têm uma trajetória dentro do meio político, né? Sim. Então, queria saber de vocês, se eleitos, como que vocês acreditam que essa experiência pode fazer diferença na Câmara de Vereadores? Eu atuei tanto no Executivo como no Legislativo. Uma das bandeiras que eu acredito e que eu quero poder acrescentar e ajudar é a saúde. A saúde, sem amor ao próximo, sem dedicação, sem se colocar no lugar do próximo, eu não acredito num trabalho que saia 100%. Então, como eu trabalhei no PA, trabalhei no hospitalzinho, trabalhei na casa de marcação, sei como funciona o sistema, porque eu ia para dentro do PA, eu ia para dentro do postinho, eu ia para dentro do hospitalzinho, da UPA. Eu sei que a pessoa que, quando ela chega, ela não quer passar por vários locais, ela não está podendo esperar uma fila de espera, de muitas vezes, que hoje acontece, está levando meses, exames. Não estou dentro do governo hoje para poder julgar ou para poder falar, mas o que eu escuto das pessoas que eu continuo tendo contato é que estão pipocando de um lado para o outro e aquela demora imensa das filas de espera. Eu trabalhei no governo Kelly, e no governo Kelly a gente atuava muito forte na saúde. E eu acredito que com o Sérgio e com o Alex, a gente vai poder fazer um trabalho de novo diferenciado na saúde, mais humanizado. Eu acho que falta trazer mais esse lado humanizado para a área da saúde. Não sei se vocês concordam comigo, Perfeito. Meninos. Eu acho que de acordo com isso que a Júlia tá falando, Elô, tem situações que elas são muito recorrentes. E para te chegar ao ponto de transmitir ou dar uma saúde de qualidade, eu acho que tu precisa atacar firme lá no começo de tudo isso, né? E a gente teve, ou tem ainda, uma situação um tanto intrigante e um pouco chata na nossa cidade, que envolveu aí muitas situações, né, que estão na justiça. Então, a primeira coisa que eu tenho em mente para colaborar com Santa Cruz, ou para dar de exemplo para outras pessoas, é que, se eleito for vereador, jamais ter alguma indicação para o Executivo. Eu acredito que a partir do momento em que um vereador eleito indique alguém para o Executivo, a vereança dele morreu ali, porque a partir de então ele não vai mais votar conforme as suas convicções, ele vai votar conforme a convicção do prefeito. Perfeito. A gente viu isso muito nos últimos anos, né? Então é preciso a gente saber separar que quando você está lá na Câmara de Vereadores, você está defendendo o dinheiro do povo, aquele que te colocou lá, e não prefeito A ou B.
Que tenham pessoas qualificadas, exatamente. né, o Douglas, eleito vereador, independente de quem for o prefeito, que seja o do meu partido que eu vou defender na eleição, eu vou fiscalizar ele também. Né? Isso é um recado que a gente já deixa aqui. Por quê? Porque essa é a obrigação. Não é fiscalizar o prefeito A ou B, é fiscalizar o dinheiro do povo. O Douglas entra com uma questão muito importante, que é a fiscalização, e é um dos principais papéis do vereador, a fiscalização. E dentro da minha experiência, trabalhando no município, na parte de comunicação e também uma experiência de quase 4 anos na Secretaria do Social e de Habitação, diretamente com a regularização fundiária, me abriu a possibilidade de conhecer realmente alguns problemas da cidade, alguns anseios da população. Isso abriu muito a minha visão em relação ao fato de que o vereador, na minha opinião, humilde opinião, ele deve buscar não aquilo só que ele acredita, mas o que as pessoas anseiam, o que as pessoas pedem. E hoje a gente vê essa necessidade que a Júlia colocou, a necessidade da saúde, a necessidade de fiscalizar, que a gente está tendo um exemplo nesse momento, que o Douglas colocou, e a necessidade de buscar da população o que eles desejam. Não simplesmente a gente acreditar no que é melhor e apresentar, mas nós vamos trabalhar a saúde de que forma? O que é que o povo precisa lá no bairro? E na época que eu trabalhei na comunicação, eu era responsável também pelo serviço de ouvidoria. E ali a gente recebia muitas colocações, reclamações, sugestões e muitas ideias boas, fáceis de colocar em prática. Inclusive, com o que hoje já está sendo feito em muitos lugares, que é a parceria público-privada. Então a gente consegue trabalhar muito bem em todos esses setores com uma parceria público e privada buscando os anseios da população. Até porque a pessoa que busca a saúde já é uma pessoa que está, né, com o emocional já abatido, já está em busca. Daí quando começa a pipocar de um lugar para o outro, isso é ruim, né? Talvez esse seja, né, Júlia, um dos principais gargalos que a gente tem em Santa Cruz hoje. E a gente tem batido muito isso, principalmente na formação do nosso plano de governo, onde todo mundo está colaborando. Qual é que é o principal problema e a principal reclamação que a gente escuta hoje da população? A peregrinação, né? Hoje os prédios públicos eles estão próximos, porém eles estão divididos. Um pouco, vou dar um exemplo muito claro. Vigilância sanitária num prédio, vigilância epidemiológica em outro. Deveriam estar juntas, assim como o setor da dengue deveria estar nesse mesmo prédio. Você facilita o pós-posto de saúde para que as pessoas saibam, eu vou me dirigir àquele local e naquele local vai ser resolvido o meu problema, né? Hoje a população ela se sente um tanto perdida. Por quê? Porque geralmente quem necessita do sistema de saúde já é uma pessoa um pouco mais de idade. Então já tentou se implantar em Santa Cruz do Sul um aplicativo e não deu certo, para que ela pudesse acompanhar toda a sua evolução do caso ali e não deu certo. Então, se isso já foi tentado e naquele momento não deu certo, vamos tentar começar do zero de novo, fazendo isso tudo num local só. Né? Eu acho que a melhor coisa que tem hoje é a gente centralizar num local amplo, com acesso, com estacionamento, né? Numa localização privilegiada, para que as pessoas não fiquem doentes, muitas vezes machucadas, peregrinando pela cidade em busca de atendimento. Inclusive, nessa linha, a gente sabe de outros municípios que já aplicaram uma seleção e um treinamento específico para os profissionais que vão fazer o atendimento ali. Já por essa questão de, na sua grande maioria, as pessoas mais idosas, que não têm um grande entendimento, até muitas vezes de informações sobre um protocolo, sobre uma data. E existem programas já existentes. Até uma mãe também mais nova que leva um filho doente, ela já vai com o emocional dela muito abatido e ela merece esse acolhimento, né? Exato. E existem programas já, e inclusive com parcerias com o setor privado, de treinamento e seleções de pessoas extremamente capacitadas para isso. Exatamente. Né? Que tem esse fino trato com as pessoas, né? Que tem uma capacidade de demonstrar
uma empatia maior, de dar um carinho maior, uma atenção naquele momento que as pessoas mais precisam. Um exemplo muito claro, até para a gente ter uma ideia, Elô, do que acontece hoje, tá? Uma pessoa, quando ela está procurando o sistema de saúde, é porque ela está com algum problema. Hoje, para a gente confeccionar o cartão SUS do município, tu vai só fazer ele com hora marcada. Então, tu vai chegar na central regulação de consultas, vai ser marcado uma hora, tu vai voltar na outra semana para fazer. Um município como Santa Cruz do Sul, com 130 mil habitantes, né, com a organização e com a arrecadação que a gente tem aqui nesse município, que bate em quase 900 milhões por ano, não pode mais tolerar que uma pessoa tenha que voltar uma semana depois para fazer o básico do básico, que é o cartão SUS. Uma pessoa que chega nesse local hoje, ela é obrigada a sair dali com o cartão SUS pronto, porque a dor dela não pode esperar. E o cidadão também tem um poste de luz queimado, a gente vai lá, troca a luz. Tem um buraco, a gente vai lá, cobra o buraco. Mas a saúde é o primordial, né? A saúde é o principal. Eu acho que isso acaba sendo a bandeira de todos nós, candidatos, também, falar muito sobre a saúde, porque a saúde é o foco principal, porque o resto todo funciona se a saúde funcionar também, né, meninos? Vocês concordam comigo, né? Concordo. E a gente pode falar horas aqui, a gente sempre vai barrar nessa questão, principalmente também colocada pelo Douglas, da burocracia. Sim. Né? Tem um exemplo que eu escuto muito, que a pessoa vai no posto para um atendimento emergencial, ela não está carregando o cartão SUS, mas ela tem, daí a secretária atende, vê pelos documentos que tem, ele tem o atendimento. O médico receita um remédio que o SUS tem ali, para dar ali, no posto de atendimento, só que eles não podem fornecer pela pessoa não ter o cartão SUS em mãos. Mas ele tem o cartão SUS, o sistema está mostrando. Isso é apenas uma burocracia que impede a pessoa que muitas vezes está no trabalho, não levou todos os documentos e no meio do trabalho teve que ter um atendimento, né? É a burocracia. E isso, como o Douglas comentou antes, está sendo colocado essas questões no plano de governo. Inclusive, a nossa turma para a majoritária, que é o Sérgio Alex, o Sérgio tem uma vasta experiência na área da saúde e os melhores exemplos de projetos nessa área foram deles, no governo dele. Com certeza. SEMAI, Hospitalzinho, entre outros, que estão aí até hoje. Né? UPA, né? Como vocês avaliam a atual legislatura? E o que acreditam que está faltando para os vereadores que aí estão e por que vocês deveriam ocupar uma cadeira lá? Não dá para generalizar, né? Mas o que vem acontecendo em Santa Cruz não é orgulho para ninguém, né? É muito triste essa corrupção, né? Triste demais. Não quero generalizar nem falar, existem vereadores e vereadores e nós aqui sabemos direitinho os que estão do lado certo e os que estão do lado errado. Que nem a gente tem ouvido até, né, nas nossas reuniões, separou o joio do trigo, né? Exato. E nós temos convicção que o nosso partido, o MDB, está no lado certo. Do lado certo. No isso lado aí, correto. me faltou a palavra, me ajudem? Na coligação também. Na certa, coligação achei! Na Mas nossa coligação, estamos do lado certo. Na mesma linha de raciocínio da Júlia, eu acabo voltando para a minha fala inicial, né, Lô, que diz respeito à questão de ética e de moral de um vereador. O que nós vimos nos últimos 4 anos, e isso não é segredo para ninguém, porque isso veio à tona em vários momentos na nossa cidade, é vereador com um filho dentro da prefeitura, é vereador com um irmão, é padrasto de vereadora e assim por diante. Eu poderia listar aqui pelo menos umas 6 ou 7 pessoas que estão lá dentro. Então, a partir do momento que tu está com essa pessoa lá dentro, você passa a pensar nos cargos que você tem e não naquilo que você imagina para a cidade. Né? Eu sou totalmente contra isso, porque você joga um mandato, tem vereador que se elegeu com 1.300, 1.400 votos, você simplesmente amassa essas 1.400 pessoas e joga no lixo. Exatamente. Porque vem um projeto do executivo para o legislativo. Ele vai ler lá e vai pensar assim, ó, eu não estou de acordo com isso aqui, mas eu vou ter que votar a favor. E eu digo isso com convicção porque eu vivo a Câmara de Vereadores, né? Eu conheço o ambiente interno da Câmara de Vereadores e a gente sabe que esses assuntos,
esses assuntos correm lá por dentro de um comentar com o outro, vou ter que votar isso aqui contra a minha vontade, né? Então, a começar por isso aí, eu acho que nós precisamos moralizar a política de Santa Cruz e, de uma vez por todas, criar vergonha na cara de parar com esses encaixes. Legislativa é uma coisa, executiva é outra bem diferente. Colocou um parente, um amigo, seja lá quem for, dentro do executivo, a tua legislatura não existe mais a partir daquele momento. A gente vê em um momento realmente triste na história da política de Santa Cruz. E, por um lado, até eu posso dizer que eu me sinto animado por ver uma justiça atuante em Santa Cruz, que está buscando, sim, verificar tudo que está acontecendo. Vão fazer o julgamento, que é a justiça que julga, né? E eu tenho certeza que vão descortinar tudo, vão mostrar quem realmente fez o que não deveria, quem não fez, e que essas pessoas paguem conforme está descrito na lei. Mas é muito importante, como meus amigos aqui estão falando, é que a gente renove a política de Santa Cruz. Eu vejo muitas pessoas conversando e falando, às vezes, diretamente comigo ou em outro local, até numa parada de ônibus tem umas pessoas ao lado falando e o pessoal costuma falar que essa política está horrível, que não confia em nenhum político. E eu vejo as pessoas votando sempre nos mesmos. Então, por que não renovar? Eu acredito nessa renovação. Vamos Enquanto nós votarmos nos mesmos, os problemas serão os mesmos sempre. Vamos trazer uma nova opção e depois a gente vai analisar também. Ninguém tem bola de cristal para saber. Mas vamos tentar mudar. A gente não quer mudança? Mas a gente tem um exemplo do que a gente não quer fazer, exatamente. Né? Vamos na raiz do problema. Vamos trocar as pessoas que estão lá. Se o problema... Porque a política é uma ferramenta maravilhosa. O problema não é a política, e sim as pessoas que às vezes nela estão. E o que nos entristece ainda mais, Fábio, Júlia e Elô, é uma situação que os próprios promotores de justiça, e eu vou seguir nessa linha porque foi o tema que você abordou, né? O processo em si que corre em Santa Cruz, ele é sigiloso, só os advogados, os vereadores têm acesso. Agora, a denúncia que o Ministério Público levou até a Justiça, ela é pública. Então, quem teve a oportunidade de ler aquelas 200 e tantas páginas, teve um resumo do que está em jogo em Santa Cruz. Eu não sou juiz para julgar, né? Quem vai tomar essa decisão é a Justiça. Mas dentro de toda essa situação, e aí eu vou chegar para concretizar a tua questão do atual momento, a entrevista do promotor João Beltrame, que é o encarregado do GAECO aqui em toda a região, quando ele remeteu essa denúncia à Justiça, ela é enigmática, porque nas palavras dele diz que aquilo é a primeira fase da Operação Controle. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Se aquela é a primeira fase, tem outras. Tem a segunda, quiçá a terceira, a gente não sabe, né? Mas é um momento triste, resumindo hoje o meu pensamento, é um momento triste e manchado da história política de Santa Cruz, o que estamos vivendo. Vocês trazem a palavra renovação, ao mesmo tempo que nenhum de vocês esteve na Câmara enquanto vereador, vocês também defendem uma chapa de um candidato a prefeito que já esteve à frente da Prefeitura de Santa Cruz. Queria entender um pouquinho dessa relação de renovação, mas com alguém que já esteve também dentro da Prefeitura. Como que vocês avaliam isso? Realmente, o Sérgio Moraes já foi prefeito e, por isso mesmo, é uma renovação que a gente necessita. Porque todos sabem que o Sérgio Moraes ele estava aposentado. Ele dedicou muitos anos da vida dele na vida pública para o povo, todo mundo sabe, isso não é mistério, né? E ele realmente teve que se aposentar, descansar, ele ficou doente de tanto que trabalhou para o município. Isso todo mundo conhece as histórias, inclusive uma parte bem complicada, o Sérgio Moraes teve câncer, né? E através da solicitação nossa e da maior parte da população de Santa Cruz, ele aceitou voltar para realmente
reerguer o município, levar o município para o patamar onde já esteve um dia. Limpar a política de Santa Cruz, porque até ele, mesmo aposentado, não conseguia ficar sentado assistindo o que estava acontecendo. Então, para mim, na minha opinião, é uma renovação. Sim. A época em que o Sérgio Moraes foi prefeito, Santa Cruz era vista com outros olhos na área da saúde e de vários outros setores. Eu sempre friso muito a área da saúde, que é a que eu mais domino. E o Alex, a junção dos dois, a experiência que o Sérgio tem com toda a experiência de renovação do Alex, porque eu também trabalhei com o Alex na Câmara de Vereadores. Eu sei dessa nova política dele, dessa garra. Então, a gente tem tudo na mão. A gente juntou uma experiência de um cara que já foi deputado federal, já foi deputado estadual, já foi prefeito de Santa Cruz, com toda essa bagagem de atitude, de renovação do Alex. Então, por isso que a gente acredita muito nessa nossa coligação. Eu acredito muito nessa junção do Sérgio com o Alex, mas eu vou um pouco na contramão desse pensamento de renovação da população. Porque há 4 anos atrás a população teve a oportunidade de renovar com o Matias ou com o Alex. Estava posto ali 2 frentes, né, para renovar. E tem muita gente que vai dizer, mas o Matias era apoiado pelo Sérgio. Ok, mas era uma renovação, era um nome novo, era um empresário bem-sucedido que estava à frente concorrendo, e tinha também a outra opção, que era o Alex, né, que estava colocando o nome para concorrer. E nós tivemos, há 4 anos atrás, algo que nós nunca tivemos na história, que foi uma terceira via, né, saindo da família Hermani e da família Moraes, que naquele momento não estava concorrendo, estava o Matias, mas um terceiro nome, uma terceira via nunca tinha chegado tão longe na história da política santacruzense, né? Então, há 4 anos atrás, nós tivemos um feito em Santa Cruz, que é uma terceira via fazer quase 18 mil votos, como nós fizemos, e eu estava junto ao Alex naquele momento. Então, ali já se nasceu a possibilidade de, dentro de 4 anos, se construir junto, porque nós tínhamos a convicção de que nós estávamos dividindo votos, né? E nesses últimos 4 anos, nós temos um evento muito claro de uma nova força política que surgiu, que é a Nicole Weber, e a gente não tem como negar isso, que veio com muita força, fazendo um trabalho de fiscalização, usando a tribuna muito bem para explanar essas situações, e chega ao ponto que a própria Nicole, com o potencial que ela tem, abre mão dessa disputa para nos apoiar. Então vejamos que a gente está diante de uma situação onde todo mundo que não tem uma situação envolvendo justiça se uniu para um bem comum, né? A gente brinca nos corredores do nosso QG, onde nós estamos, que seria uma espécie de união para salvar a cidade. É isso que nós estamos lutando, e é por isso que o Sérgio e o Alex hoje estão juntos, né? Junto com o Podemos, junto com o Avante e o próprio Solidariedade. A ideia é essa, que a gente unido consiga fazer essa bela campanha. E o PDT, né? E o próprio PDT, exatamente. E, Douglas, quando se fala em renovação, a gente não está falando em pessoas sem experiência, a gente está falando em mudar o que não está bom. Isto é uma renovação. E a gente precisa, sem dúvida alguma, alguém que realmente tenha experiência e que tenha ferramentas para buscar também incentivos fora de Santa Cruz. Hoje a gente sabe que a gente precisa de uma chapa forte para que tenha também deputados, que tenha senadores, para que possa trazer recursos também para o município, até para não acontecer o que vem acontecendo, de pegar financiamento atrás de financiamento, deixar o município todo endividado e não conseguir fazer muita coisa. E essa renovação, ela é muito mais importante na Câmara de Vereadores, né? Muitas vezes. Por quê? Porque o prefeito ou a prefeita, ela não tem a caneta para fazer o que bem entender, né? Então, se tu tiver 17 vereadores comprometidos com fiscalizar, comprometidos com projetos de verdade, por mais que seja uma ideia do executivo, não vai passar lá. Falamos muito em renovação no legislativo, né? A renovação do legislativo, ela é extremamente importante. A gente já teve uma boa renovação há 4 anos atrás, com a entrada de novos vereadores, que foram muito bem, por sinal, né? E eu acredito que nós teremos
mais uma vez, uma boa renovação de novos vereadores que estão vindo com sangue no olho e com projetos e ideias novas. Se a gente parar para pensar, e aí é uma crítica que eu faço, e aí coloque o chapéu quem quiser, tem vereador que está há 4 anos sem aprovar um projeto. Né? Não espere isso de mim, por exemplo, entrar dentro de uma Câmara de Vereadores para colocar nome em rua ou fazer homenagem em sessão solene na segunda-feira. Isso para mim se chama politicagem, com todo respeito com quem faz ou com quem foi homenageado. E pode fazer. Agora, para te fazer uma homenagem solene, um cidadão santacruzense, ou colocar nome de rua, tu tem que ter uma produção como vereador. Né? Esperamos um legislativo atuante, exatamente, né? Que vai atuar junto com a majoritária, né? Em busca do bem comum. Tu tem que estar lá, né, Júlia, para deixar um legado. Com certeza. Né? Para que daqui a 10 anos alguém olhe para trás assim, essa lei ali, ó, que legal, foi feito lá em 2025 pelo vereador tal, que deixou esse legado. Isso é um trabalho de um vereador. E não passar 4, 8 anos lá dentro. E o gabinete de portas abertas, né? Sempre. Pronto para receber a população. Para o vereador estar lá também, não ir só na segunda-feira, né? Fazer a sessão e ir embora, né? Gente, passa rápido e estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Oh, que pena, nós podíamos passar a tarde inteira aqui, né, meninos? Então eu gostaria que vocês se dirigissem agora, nesse momento, diretamente ao eleitor, né? Bater na porta, pedir aquele voto. Bom, eu sou o Douglas Albers, eu tenho 41 anos... Eu sou empresário em Santa Cruz do Sul, eu administro uma clínica geriátrica com 15 colaboradores, 25 pacientes, sou criado no bairro Avenida, né, onde eu tenho toda a minha família, todos os meus amigos, apesar de hoje não morar mais lá, e trago comigo essa vontade muito grande de renovação dentro da Câmara de Vereadores, por tudo isso que a gente conversou aqui, né? Não espere um Douglas igual a muitos vereadores que a gente tem hoje em Santa Cruz do Sul. Eu tenho uma política propositiva, né, de apresentar muitas ideias. Tenho muitas ideias na área do turismo, por exemplo, que hoje eu sinto que Santa Cruz pode muito mais pela sua localização, né, privilegiada no estado. Tem uma pauta muito bacana também com relação aos idosos da nossa cidade, que é a minha área de atuação hoje junto à geriatria. E eu quero pedir a confiança, né? Já que é um momento para a gente abrir o coração aqui. O Douglas concorre pela segunda vez. Há 4 anos atrás eu já fiz uma boa votação, levando em conta o número de candidatos que nós tínhamos na época, né? E estou sendo incentivado nesse momento por muitas outras pessoas, né, para que a gente promova essa renovação que a gente tanto espera dentro da Câmara de Vereadores. Não esperem do vereador Douglas eleito, se eu tiver essa oportunidade, de indicar CC para executivo ou de fazer alguma situação nesse caminho. Eu sigo com o meu posicionamento, que é de trabalhar com idoneidade e por mim dentro da Câmara sem favores a ninguém. Seja lá quem for o prefeito, nós precisamos fiscalizá-lo. A ou B, o que está em jogo é o dinheiro do povo, tá? E não a vontade do prefeito. Eu sou o Douglas Albers, meu número é 15.000 e eu conto com teu apoio. Meu nome é Júlia, acredito que a política é uma arte de fazer caridade. Não quero vir aqui e dizer, eu vou prometer fazer isso, fazer aquilo, porque a gente só promete aquilo que a gente pode cumprir. E aprendi isso com o meu professor Sérgio Ivan Moraes. Mas o que eu posso prometer para vocês é honestidade, é brigar por vocês, é estar com o meu gabinete sempre aberto para ouvir as demandas. E eu quero realmente ser voz das pessoas que não têm acesso ou que muitas vezes acham que não têm acesso ao Executivo e ao Legislativo. Esse compromisso eu quero firmar que se eu estiver dentro do Legislativo, mesmo as pessoas precisando do Executivo, eu vou ser voz delas. Já trabalhei também muito com o pessoal do interior, trabalhei no último mandato com um vereador que era muito atuante na agricultura e no interior de Santa Cruz do Sul. Eu falo alemão e, por incrível que pareça, realmente tem muitas pessoas aqui no interior que ainda se comunicam só falando alemão. E essas pessoas do interior
ao contrário das pessoas do bairro ou da cidade que se expressam ou que se revoltam quando querem alguma coisa, as pessoas do interior, elas se reprimem. Então, também quero ajudar essas pessoas, quando elas estiverem aqui na cidade, poder ajudá-las a alcançar aquilo que elas vêm buscar. Então, gente, meu nome, Júlia Fernanda, 15400, esse é o meu número, então conto com vocês. Eu sou o Fábio e também, depois de tudo que a gente conversou um pouquinho da minha história, eu tenho uma história muito longa na área social. Eu sou filho do pastor Neemias e da irmã Beatriz, fundadores do Centro Social Gideões, em Santa Cruz, e desde tenra idade eu sou colaborador voluntário do Centro Social e tive acesso não só como morador, que eu me criei nos bairros, estudei escola pública, também como voluntário nesses projetos e pude conviver com a necessidade das pessoas e daquelas que mais precisam. Todo mundo precisa de algo, mas tem alguém sempre que precisa um pouco mais. E a gente precisa também se mover para ajudar essas pessoas. Quando eu falo se mover, é isso, abrir mão do seu tempo, como nós aqui estamos fazendo, para nos dedicar às pessoas. Às vezes parece glamuroso, mas não, a gente tem que destinar um tempo, abrir um tempo da própria família para se dedicar a isso, para botar a cara a tapa, concorrer, buscar pedir o apoio das pessoas, tentar se eleger para fazer algo maior. Por mais que a gente faça, nunca é o suficiente. E esse é o meu objetivo, tentar chegar na Câmara dos Vereadores para poder representar o povo, e não só o do bairro ou do centro, toda a população de Santa Cruz. Eu acho importante a gente entender que um vereador, ele não representa apenas aqueles que votaram nele, ou uma região, ou somente uma bandeira, mas sim o povo de Santa Cruz. Ele foi eleito por alguns, mas a obrigação dele é representar a cidade. Esse é o meu propósito, e buscando os anseios da população, não apenas o que eu acredito, mas sim o que as pessoas necessitam. Meu nome é Fábio, meu número é 15555, e espero que todos possam votar com consciência para que Santa Cruz realmente se torne melhor. Obrigado. Gente, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós agradecemos. E também agradeço a você que esteve nos assistindo. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Candidato, em que eu recebi aqui a Júlia Fernanda Rambo, o Douglas Albers e o Fábio Eduardo da Silva, do MDB. Fique ligadinho nos próximos que vão ao ar no YouTube do Portal Gás e também no Portal Gás.